Fala, meus irmãos, e aí, tudo bem? Como é que vai? Aqui estamos para mais uma aula da nossa escola bíblica e hoje chegamos à lição de número 13, a última lição da revista Aviva a Tua Obra. E o assunto da lição é exatamente esse, o tema da revista, né? Aviva, ó Senhor, a Tua Obra. Foram com essa 13 lições abençoadoras de um tema super importante para a vida do crente, que é viver, né, debaixo, dentro de um avivamento, estar em avivamento. E o texto áureo diz assim, ó: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque, capítulo 3, versículo de número 2. A verdade prática diz assim: é vontade de Deus avivar a sua obra nestes últimos dias até que o Senhor Jesus volte. E a nossa leitura bíblica está em Abacuque. Nós vamos ler do capítulo 3, o verso 1 e 2, e depois o verso 16 ao 19, tá bom? Vamos ler, diz assim o texto bíblico. A oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Ouvi isso e o meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a tua voz. A podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Amém. Até aqui a leitura bíblica. A nossa lição, gente, ela tem 3 tópicos. E o primeiro tópico fala sobre o clamor pelo avivamento. O segundo tópico fala sobre o avivamento pela palavra. E o terceiro e último tópico fala sobre avivamento, questão de vida ou de morte. Nossa lição se desenvolve dentro desses 3 tópicos. E hoje eu quero te pedir, comenta aqui embaixo qual a lição mais chamou a sua atenção, qual das 13 lições mais chamou a sua atenção. E eu quero saber também quais são as suas expectativas para o próximo trimestre, né? Que está vindo aí. Quais são as suas expectativas? E se você está ansioso para iniciar também um novo estudo, né? Comenta aqui embaixo e fala um pouco de você. Gente, o nosso canal aqui, ele tem vídeos todos os dias. De segunda a sexta nós temos o oráculo do dia, que é super importante você assistir. É a nossa meditação diária da Palavra de Deus. Todas as manhãs, às 6 horas, o vídeo sobe aqui para o canal e você tem a oportunidade de meditar na Palavra de Deus. É um vídeo curto,
com no máximo 5 minutos, de 3 a 5 minutos, trazendo uma palavra para abençoar o seu dia. Então é importante que você se inscreva no nosso canal, ative o sino da notificação para você ser avisado e assim todas as manhãs vai chegar a notificação no seu celular sobre o oráculo do dia que nós postamos aqui neste canal. E aos finais de semana, né, esses últimos 2 fins de semana eu estive ocupado aí com trabalhos e não pude gravar nos fins de semana. Estou gravando hoje, que é quinta-feira, e vou enviar esse vídeo essa madrugada aí, né? E quando for sexta-feira pela manhã já vai estar no canal para você estudar. Essa lição é a lição de domingo, do dia 26 de março, e é, como eu já disse, a última lição deste trimestre. E eu já quero agradecer a você pela companhia, pelo companheirismo, por nos acompanhar durante todo este trimestre que estamos encerrando com essa lição. Desejo que Deus abençoe a sua vida e vamos entrar na lição para estudar, tá bom? Olha só, a introdução ela fala assim: encerraremos este trimestre com o clássico texto do profeta Abacuque. Nele, o avivamento indispensável à Igreja do Senhor Jesus está revelado. O clamor do profeta por um avivamento para o seu povo deve ser o clamor da Igreja nestes últimos dias. Nunca houve uma necessidade tão presente que a igreja visível ser poderosamente avivada por Deus. As forças do mal tentarão pará-la, mas não prevalecerão porque Jesus é o dono da igreja. Então, gente, como a gente já falou antes, esse assunto é super importante porque, de fato, ele define quem são os crentes. Todo aquele que se converte e tem uma vida devota, né, uma vida voltada para Deus, ele está dentro do avivamento, ele está avivado. E a palavra avivamento, que foi o tema deste trimestre, exatamente significa trazer a vida, né? Então, todo crente em Cristo Jesus, todo aquele que se converte, que entrega a sua vida, que vive desta maneira, ele de fato está espiritualmente vivo. E o primeiro tópico fala sobre o clamor pelo avivamento. E o primeiro ponto aqui dentro é a intercessão angustiada do profeta. Devemos levar em consideração uma coisa importante. Todo aquele que clama por avivamento, ele já está avivado. O avivamento não provém, pode vir de alguém que está morto. Então, se há alguém clamando por isso, esse alguém já está avivado, esse alguém já tem o Espírito de Deus. Ninguém sem o Espírito de Deus, sem o Espírito Santo, é capaz de clamar ou ter a percepção de que há necessidade de um avivamento, entendeu? Para que haja avivamento, deve haver alguém cheio do Espírito Santo, alguém que tenha essa percepção, e isso só vem com o próprio Espírito de Deus. Olha o que diz o comentário aqui. Abacuque sofreu diante da iniquidade avassaladora em Judá. Como mensageiro de Deus, o que podia fazer era clamar ao Senhor de todo o coração. Além disso, o que mais angustiava o profeta era o fato de perceber que Deus aparentemente não havia agido prontamente contra a corrupção espiritual e moral de seu povo. O profeta clamou a Deus, indagando-lhe o porquê de não haver resposta ao seu clamor diante da violência, da iniquidade, da destruição, da contenda e do litígio que via diante dos seus olhos. Esse é o primeiro ponto. E o que ele nos traz? Ele nos traz a intercessão angustiada do profeta. Esse ponto ele é importante porque ele nos dá o exemplo de que a nossa oração intercessória ela deve vir
e ela deve acontecer independente da circunstância e até mesmo independente dos nossos sentimentos. Aqui o profeta estava angustiado, ele estava triste, ele estava amargurado, de certa forma indignado, ele não entendia por que Deus ficava tão aparentemente quieto em meio a tantas coisas ruins que estavam acontecendo. Mas mesmo assim ele clamou, mesmo assim ele intercedeu, mesmo assim ele buscou a presença de Deus. Porque, na verdade, né, se você for a fundo disso, o que deveria mudar não era Deus, e sim o profeta. Essas dificuldades que elas acontecem, elas não são para mudar o caráter de Deus, para mudar o estado de Deus ou para mudar a ação de Deus. Esses eventos acontecem para nos mudar. Nós precisamos mudar, nós precisamos melhorar, nós precisamos evoluir, nós precisamos entender, nós precisamos, não Deus, entendeu? O segundo ponto aqui é a aparente indiferença de Deus. Olha o que diz aqui, ó. Não há indiferença de Deus à impiedade do homem, na verdade, por causa de sua misericórdia e longanimidade para com os transgressores, ele não age com juízo agora. Por isso, Deus enviou Jesus com a mensagem de amor para salvar o homem, mas infelizmente a maioria dá a costa para Deus. Entretanto, haverá um dia em que ele responderá a todos os que desprezam a sua palavra, conforme está escrito. Então, haverá um momento de juízo. Deus estabeleceu esse tempo e isso já está determinado. Haverá um momento de juízo. Isso mostra que, por agora, o que tem prevalecido, né, é a longanimidade e a misericórdia de Deus. Às vezes queremos assumir e queremos tomar o lugar de Deus, no sentido de querer logo a justiça, de querer logo o julgamento de Deus, de querer logo a ação e a providência de Deus, quando nós devemos ser mais compreensíveis e ter fé que Deus está no controle de tudo. Isso é até mesmo respeito pelo agir de Deus, porque apressar as coisas, querer resolver logo as coisas que Deus ainda não quer resolver, né, ainda não determinou o momento por agora para ser resolvido, querer assumir o lugar de Deus. E não é o nosso papel isso. Nós precisamos ter fé e crer no agir de Deus, crer na justiça de Deus, entendendo que Deus, ele é poderoso e ele vai fazer as coisas, né? Terceiro ponto aqui dentro é o seguinte: a resposta pronta de Deus. A resposta de Deus veio de forma bem diferente daquilo que o profeta esperava. Ele, o soberano, resolveu convocar os caldeus ou os babilônios para contrapor-se aos pecados e iniquidades de Judá. Os caldeus seriam a espada de Deus, o chicote dos céus, para fazer Judá repensar seus maus caminhos e se converter de suas impiedades, já que já ultrapassavam os limites da tolerância divina. Ainda que parecesse inerte, na verdade Deus estava dando tempo para que a nação judaica se lembrasse dos alertas divinos, mas seu povo não lembrou. Deus mandou o profeta escrever a visão de maneira bem legível para que pudesse ser vista até por quem passasse correndo. Aqui mostra então no terceiro ponto a resposta de Deus ao clamor de Abacuque. Devemos, como a gente comentou no segundo ponto, né, devemos ser mais compreensíveis, ou se não entendermos, pelo menos ter fé e acreditar no plano de Deus. Deus já havia determinado as coisas e talvez
pela impaciência do profeta Abacuque, ele queria que tudo fosse resolvido logo. Mas Deus já havia determinado que através dos caldeus ele iria julgar tanto Israel, né, tanto Judá ali, o povo de Deus, como o Egito, que na época meio que estava subjugando a nação. Então, o profeta, em meio a tudo isso que estava acontecendo, o seu povo se subjugar ao Egito e assumir costumes e culturas e cultos e deuses egípcios, ao ver toda essa devoção do seu próprio povo ao Egito e aos deuses pagãos, a justiça sendo corrompida, valores invertidos e coisas espiritualmente, né, e biblicamente erradas, então isso causa a indignação no profeta Abacuque ao ponto dele achar que por que Deus não age logo? Até quando Deus vai permitir que essas coisas aconteçam e tal, né? Então esses questionamentos permeavam ali a mente de Abacuque ao ponto dele ficar angustiado com tudo isso, mas Deus já havia determinado uma resposta, já havia preparado ali, né, os babilônios, os caldeus, para ser a resposta de Deus aquele momento. Então, aqui nós podemos tirar uma lição disso. Deus ele usa pessoas para resolver, vamos colocar assim, né? Para resolver o problema da corrupção do próprio povo de Deus. Então, nós podemos concluir que o agir de Deus, ele nem sempre ou quase sempre vai ser como a gente quer, vai ser da nossa maneira, vai ser como a gente gostaria que fosse. Aqui foi totalmente diferente do que o profeta esperava. E Deus fala com ele e manda que ele escrevesse em uma madeira ali, né, um pedaço de madeira bem legível, uma letra com certeza grande, para que todo mundo pudesse ler e saber o que Deus estava fazendo. Deus ele sempre usa os seus servos para alertar o seu povo, para falar com o seu povo, para abrir os olhos do seu povo, para trazer palavras ao conhecimento do seu povo. O problema é a indiferença e a falta de discernimento e de atenção que as pessoas dão às coisas de Deus. O segundo tópico aqui vai falar sobre o avivamento pela palavra de Deus. E o primeiro ponto é ouvir a palavra de Deus. Em sua oração, Abacuque disse: ouvi, Senhor, a tua palavra. Ele ouviu a palavra de Deus, ou seja, a resposta dele quanto ao objeto de sua oração. Deus falou e Abacuque ouviu atentamente. É preciso ouvir a voz de Deus com atenção para viver um período de avivamento espiritual. Quando Deus fala, nós precisamos ouvi-lo. Preste atenção numa coisa aqui. Deus ele é muito sábio. Deus ele é conhecedor de todas as coisas. Então, as coisas que Deus fala, gente, é para se ouvir, é para se prestar atenção. Se Deus está falando algo, é porque é necessário, é porque é importante, é porque vai fazer a diferença na nossa vida. Deus não joga palavras ao vento. Deus não tem papo furado, entendeu? Deus não joga conversa fora. As coisas que Deus fala edificam, são importantes, são coisas que são relevantes na nossa vida. E é exatamente através da fala, através da palavra de Deus, através da comunicação de Deus, que a fé é gerada dentro de nós, que o esclarecimento, que o conhecimento, que o entendimento, ele vem até nós, é através da palavra de Deus. Então, aqui
o profeta, ele ouve a palavra de Deus, ele ouve a resposta de Deus. Dentro dessa resposta existe um direcionamento para que o profeta possa caminhar, para que o profeta possa entender, para que o profeta possa então agir. Então nós agimos, nós nos movemos, né, direcionados pela palavra de Deus. Aqui foi essencial para o profeta. Segundo ponto, temer a Deus. Temer a Deus, olha aqui que diz: ao ouvir a palavra de Deus, Abacuque temeu ao Senhor. É preciso ouvir de Deus, ouvir a Deus e temê-lo. Não pode haver avivamento sem temor ao Senhor. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Precisamos ressaltar, porém, que o temor ao Senhor nada tem a ver com medo, pavor ou terror. A expressão remete à reverência a Deus em todas as esferas da vida, um sentimento de profundo respeito diante do Criador. Logo, ter um estilo de vida que reverencia o Senhor é o princípio da sabedoria do crente. Então, qual é a sacada dentro disso aqui? Nós precisamos, para que o avivamento aconteça, precisa haver quebrantamento. O quebrantamento ele vem com o ouvir da palavra de Deus, porque a palavra de Deus produz em nós consciência do eterno, consciência do divino, consciência da ideia que Deus ele quer comunicar. E também através da palavra de Deus nós nos identificamos. A identidade de Deus ela é impressa em nós. O conhecimento de Deus ele vem até nós através de sua palavra. Então a palavra de Deus ela gera em nós o temor, ela gera em nós o arrependimento, ela gera em nós a fé. Tudo isso vem através da palavra de Deus. E o temor aqui é algo muito importante, porque ele revela que o crente, de fato, ele está sendo transformado, ele está sendo moldado. E temer a Deus é reverenciar, é respeitar a Deus, é fazer aquilo que agrada a Deus. E como vamos saber o que agrada a Deus se não dermos ouvido a sua palavra? Então você percebe que existe aí um ciclo, né? Existe ali um ciclo onde você ouve a palavra de Deus, tem o conhecimento, entende a sua condição, se arrepende, se volta para Deus, Deus coloca fé no seu coração e aí você passa a temer a Deus, obedecer a Deus, reverenciar a Deus, fazer as coisas que agradam a Deus, tudo isso através da palavra de Deus. E esse processo é o avivamento, entendeu? É o avivamento, você ter a consciência de que quer agradar a Deus e que isso é importante para você, então você o teme. E temer a Deus, como a gente leu aqui no comentário, é o princípio da sabedoria. Todas as bênçãos, todas as vitórias, conquistas e tudo de bom que podemos alcançar é o resultado do temor a Deus, entendeu? Não há como ser abençoado, vencer, ultrapassar, transpor, avançar sem temer a Deus. Não dá. É incompatível. Terceiro ponto aqui, o clamor pelo avivamento. Abacuque roga a Deus que avive a sua obra. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, aviva ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica, e na ira lembra-te da misericórdia. Então Abacuque, diante desse cenário, ele clama a Deus. Ele passa então a buscar a Deus, tendo a consciência, né? O conhecimento daquilo que Deus comunica a ele. Então só podemos clamar por um avivamento, buscar um avivamento, se primeiro em nós já houver a chama do Espírito de Deus, a consciência através da palavra de Deus. Precisamos estar inflamados pela palavra de Deus para poder assim, né, buscarmos a Deus e clamar por um avivamento. E o terceiro e último ponto aqui vai falar sobre avivamento, questão de vida ou morte. São também 3 pontos aqui dentro desse tópico
e já estamos caminhando para o encerramento da lição. Peço a você agora, nesse momento, comenta o que você entendeu do primeiro e do segundo tópico. Se há alguma dúvida ou algo que você não compreendeu, deixa aqui embaixo seus comentários, que com certeza nós vamos estar respondendo. Terceiro e último tópico, avivamento, questão de vida ou morte. Primeiro ponto aqui dentro deste último tópico é o clamor pela misericórdia de Deus. Além de clamar por avivamento, Abacuque clamou pela misericórdia do Senhor diante das terríveis consequências do juízo divino sobre a nação impenitente. Era uma questão de vida ou morte, por isso ele suplicou na ira, lembra-te da misericórdia. O profeta sabia que diante da decadência espiritual e moral do povo, se Deus não tivesse misericórdia, todo esse povo pereceria ante ao peso da mão do Senhor sobre as suas maldades. Olha só a importância de ouvir a palavra de Deus. Ao ouvir a palavra de Deus, o profeta cria uma consciência de arrependimento e então ele identifica que a nação ela está mergulhada em uma decadência moral e que só Deus pode mudar isso. Mas para que essa mudança acontecesse, Deus iria ter que exercer misericórdia. Então o profeta ele clama a Deus por misericórdia. Na ira, Senhor, lembra-te da misericórdia. Olha a importância de ouvir a palavra de Deus. Segundo ponto aqui dentro é Deus é misericordioso. O profeta Abacuque sabia que Deus ouve as orações de pessoas que pecam, mas que se arrependem sinceramente de seus pecados e buscam a face do Senhor. Deus é misericordioso. A Bíblia relata o episódio de Davi, que preferiu cair nas mãos de Deus por causa das suas misericórdias. Ele disse: caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia na mão dos homens. Então, entender que Deus ele é misericordioso nos faz ainda mais clamar por misericórdia. Porque imagina só, se você pedir para uma pessoa que é boa, bondosa, exercer a sua bondade. Tá vendo como uma coisa completa a outra? Então Deus é misericordioso e Deus tem prazer em ser misericordioso. E clamar pela misericórdia de Deus é algo que Deus vai com certeza nos conceder. Mas um detalhe importante que ele coloca aqui é o arrependimento. Você precisa clamar arrependido e aí Deus derrama sobre a sua vida a misericórdia. O último ponto aqui dentro desse tópico é clamemos a Deus. Atualmente podemos afirmar que a depravação moral do mundo se tornou endêmica. Em grande parte não há mais o menor sentimento de vergonha e pudor. A iniquidade não é apenas praticada individualmente ou por grupos, mas está institucionalizada com o apoio legal. Olha a gravidade disso. Há poucos anos, governos culturalmente autoritários incluíram em suas agendas a institucionalização do aborto, do falso casamento gay, da ideologia de gênero, ainda mais há igrejas que dizendo-se cristãs aprovam essas abominações a pretexto de serem igrejas inclusivas. Aceitam a depravação moral como norma e realidade posta, alegando que Deus é amor e por isso não exclui ninguém. Meus irmãos, nós temos contemplado a depravação moral e espiritual dessa sociedade. E a Bíblia sempre vai chamar a nossa atenção para que não nos misturemos. Não podemos aceitar, ainda que seja institucionalizada, ainda que perante a sociedade dos homens isso seja legal. Legal no sentido de ser legalizado, entendeu? Então, não podemos concordar com essas ações, com essas práticas e com essas atitudes. E a igreja precisa se opor e precisa ser relevante. Isso é
avivamento. A conclusão diz assim como Abacuque orou a Deus clamando por um avivamento à sua obra, devemos também clamar ao Senhor por um avivamento genuíno e poderoso nas igrejas. A situação espiritual e moral do mundo está semelhante ou até mesmo pior que nos tempos do profeta. Devemos clamar pela misericórdia de Deus, pelos que estão se apostatando da fé e, em muitas igrejas, aprovando todas essas abominações contra Deus. Clamemos solenemente: aviva, Senhor, a tua obra. Se você se sente, se você acha que é um cristão avivado, que obedece a Deus, então é sua responsabilidade assumir esse compromisso de clamar a Deus por um avivamento na nossa nação. Comenta aqui embaixo duas coisas. A primeira é o que você entendeu ou uma dúvida a respeito desse último tópico. E a segunda coisa que é para você comentar aqui é respondendo o questionário da nossa lição. São 5 perguntas. A primeira é: o que mais angustiava o profeta Abacuque? Segunda, qual foi a resposta de Deus a Abacuque? Terceira, o que Abacuque fez ao ouvir a palavra de Deus? Quarta, segundo a lição, a que expressão temor ao Senhor remete? E a quinta e última pergunta, qual a oração devemos fazer nesta geração? Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Lembre-se de se inscrever aqui no nosso canal. Deixe o seu like para nos ajudar. E agora, no final da lição, compartilhe esse vídeo com alguém para que outras pessoas também sejam edificadas na palavra de Deus. Fica na paz e até a próxima.